E nesse boletim nós preparamos um conteúdo especial para você. Preparação para um evento do próximo dia 11 de dezembro, promovido pela Empasa e transmitido ao vivo pelo site Notícias Agrícolas. É o Tecnoday. Tecnoday, que acontece a partir das 8h30 da manhã, horário de Brasília, e você pode acompanhar todas as informações ao vivo desse evento que é destaque e que vai falar muito sobre a situação do controle biológico no Brasil. Inclusive, essa palestra que nós vamos acompanhar agora, do professor Dr. Leopoldo Matsumoto, ele é microbiologista da Universidade Estadual do Norte do Paraná, foi preparada justamente para a gente discutir como anda a questão do biocontrole e principalmente o uso e as perspectivas para o controle biológico no Brasil e também no Paraguai. Você é o nosso convidado, portanto, para participar conosco ao vivo, obviamente, da transmissão que acontece no próximo dia 11 de dezembro, e para isso você já pode se preparar. Abaixo da entrevista, abaixo da palestra do professor, você vai encontrar um formulário que você vai preencher e enviar as suas perguntas para que no próximo dia 11 de dezembro elas sejam respondidas. Para você que pode participar presencialmente aí no Paraguai, fica o convite para escutar a entrevista, entender o que o professor está dizendo e, obviamente, ter a oportunidade de interagir com o professor ao longo de todo o evento do próximo dia 11. Então, continue com a gente, seja o porta-voz de si mesmo, participe, mande suas dúvidas para você que não pode participar presencialmente e você que estará participando presencialmente do evento, aproveite a oportunidade para trocar ideia com o professor Leopoldo e com os demais professores que estarão lá também presencialmente neste evento. Portanto, é uma antecipação das discussões que vão ocorrer no evento e a gente está trazendo essa antecipação para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos acompanhar então o que tem para dizer o doutor Leopoldo Matsumoto, microbiologista da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Vamos lá. Olá, como é que vai? Tudo bem? Gostaria de primeiro agradecer a Caltech Agro pelo convite de estar participando na Tech Day. Hoje farei uma apresentação sobre biocontrole, uso e perspectiva. Pertence ao Laboratório de Microbiologia do Solo, aqui da UEMP, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campo Luiz Meneghel. Então, eu vou começar mostrando para vocês um pouco do cenário produtivo que nós temos hoje no Brasil. Nós temos que, desde o monitoramento realizado desde 77 até 2021, nós temos que, em área plantada de grãos, nós temos que houve um aumento de 37 milhões de hectares para 71 milhões de hectares, né? Então, se nós observarmos aqui, nós temos um aumento relativamente grande, mas não é tão grande e expressivo se nós compararmos com a produtividade que nós temos nesse mesmo período, passando de 46 milhões de toneladas de grão para 252 milhões de toneladas de grão. Então, nós temos que a produtividade brasileira ela teve um salto muito grande, né, nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, aproximadamente. Nós temos um salto muito grande em comparação à área plantada. Toda essa produtividade, antes de continuar, deixa eu falar um pouco sobre a produtividade do Paraguai, onde nós temos que a produção de soja no Paraguai também teve um acréscimo, um aumento considerável, né? Essa é a produção de soja, nós temos dados, em 95 nós tínhamos 1 milhão de toneladas de produção de soja, em 2021 a expectativa é de 9,9 milhões de toneladas de soja, ou seja, tanto o Paraguai como o Brasil, nós temos uma produtividade aí crescente ao longo dos anos. Toda essa produtividade recorde que nós estamos tendo ao longo desses últimos anos, ela é decorrente exatamente por uso de agroquímico, fertilizantes, implementos cada vez mais novos e uso intensivo do solo.
né? Ou seja, o uso intensivo desta área plantada, né? Nós temos aí que a utilização de agroquímicos no Brasil, hoje ele é o recorde, é o maior consumidor de agroquímico no mundo todo. E nós temos que essa utilização da área, né, como o uso extensivo da área na produção, tem gerado vários problemas, principalmente problemas ambientais, mas problemas também na saúde humana, né? Não só isso, mas nós temos que todo esse uso extensivo de área produtiva, ela tem levado exatamente um problema muito mais sério, que é danificar o nosso maior patrimônio, que é o solo, né? O solo, ela tem a sua resiliência, ela aguenta exatamente esse impacto, mas até quando nós conseguiremos aguentar? Até quando este solo será produtivo, fazendo o uso de produto químico, né? O uso extensivo dessa área? Até quando nós teremos, então, essa produtividade crescente, como nós acabamos de ver no slide anterior? Assim sendo, nós temos aí um apelo muito grande, né, atualmente, para uma agricultura mais sustentável, ou seja, uma agricultura onde não é utilizado tanto produto químico ou um processo extensivo de produção. No entanto, nós temos aí alguns paradigmas que nós vamos quebrar sobre a agricultura sustentável, né? Que a agricultura sustentável se torna muito caro, né? No entanto, nós temos que trabalhos e pesquisas estão sendo realizados no fato de melhorar exatamente essa relação de agricultura sustentável, onde nós temos que a agricultura sustentável ela tem que ser boa, né, na nível social, ela tem que trazer uma parceria exatamente com a sociedade. A sociedade ela tem que ter a aceitabilidade desse processo de uma agricultura sustentável. A agricultura sustentável ela deve ser economicamente viável, né? E nós temos também que a agricultura sustentável ele deve trazer exatamente um benefício maior, que a melhoria do ambiente. Então, nós temos que a agricultura sustentável ela está, sim, caminhando, né, para um processo realmente sustentável, onde nós temos aí grande pesquisa sendo realizada em várias áreas, né, para promover exatamente o que nós chamamos de agricultura sustentável. Nós temos aí pesquisa de variedade de plantas resistentes ou de melhores potencialidades na cultura. Nós temos micro-organismos sendo exatamente pesquisado no processo de promoção de crescimento ou mesmo no biocontrole de pragas e doenças. Nós temos implementos cada vez mais otimizados, com maior capacidade de produtividade, e nós também temos a busca por um produto ou por fertilizante orgânico, né, natural, que possa realmente diminuir exatamente esse consumo excessivo de agroquímicos que nós temos atualmente, né? Nesses últimos 5 anos, nós não temos nenhuma perspectiva de lançamento de um novo produto químico, né, de um novo agrotóxico, por exemplo, com princípio ativo novo, né? Então, durante esses 5, 10 anos, não há uma previsão, mas sim nós temos aí grandes pesquisas sendo realizadas exatamente no intuito de dar uma opção ou dar uma qualidade melhor à agricultura, pesquisando exatamente os micro-organismos do ambiente, né? Mais precisamente micro-organismos do solo, que tem o potencial de promover o crescimento de plantas e também de biocontrole de doenças e pragas. Nesse sentido, então, nós temos então que grandes pesquisas têm se feito promovendo então a introdução de micro-organismos, né, ou a produção maciça desses micro-organismos para o controle de doenças e pragas. Não só doenças e pragas, mas sim promoção de crescimento de plantas, né? Então, nós temos aí vários inoculantes hoje sendo pesquisados e sendo lançados no mercado
onde nós temos micro-organismos que têm a função de fixação de nitrogênio, como é o caso do Bradyrhizobio, dos Azospirillum, Rhizobium tropsi. Então, nós temos muitos outros micro-organismos sendo estudados exatamente na promoção de crescimento de plantas. Também temos nematicidas biológicos, que estão sendo muito utilizados e muito pesquisados na busca por mais organismos, por mais metabólitos que possam fazer exatamente o controle de nematóides. No caso aqui, nós temos Bacillus subtilis, muito utilizado como nematicida, Bacillus methylotrophus, também muito utilizado como promotor de crescimento. Nós temos ainda os biofungicidas, que estão sendo muito pesquisados, como é o caso da Trichoderma raisiana, que já é um fungo sabidamente com ação fungicida, extremamente potente, e nós também temos o Trichoderma asperellum, que também tem atividade fungicida. Então, nós temos aí um biocontrole realizado por um outro organismo, como é o caso das tricodermas. Nós também temos as bioinseticidas, como é o caso da Bovéria baciana e Metarhizanisópolis, onde nós temos aí uma atuação extremamente eficaz, principalmente da Bovéria baciana. Nós temos várias cepas extremamente potentes contra os insetos de um modo geral, no controle biológico de insetos. E metarrizo também muito utilizado no controle de insetos. Aqui eu trago uma foto, eu achei extremamente importante e interessante, que são, na verdade, são colônias de bactérias crescidas em meio de cultura. Todas elas teve um crescimento no mesmo meio de cultura, mas como os senhores podem ver, elas apresentam características distintas, mostrando exatamente, dando a impressão que são de espécies diferentes. No entanto, todas essas colônias de bactérias de uma mesma espécie. No entanto, sendo mesmo da mesma espécie, nós temos cepas diferentes dentro da mesma espécie, onde cada cepa ela apresenta uma atividade biológica distinta. É só para mostrar aqui, com relação a produto que nós temos de várias empresas, como Bacillus subtilis, eu tenho vários Bacillus subtilis sendo vendidos por várias indústrias diferentes. No entanto, o que nós temos que cada bacilo de cada produto ela é distinta, onde nós temos que pode ser cepas que apresentam uma atividade fisiológica distinta, uma atuação diferenciada. Então, só para mostrar que dentro da mesma espécie apresentam aí crescimentos e atividade biológica distinta a cada cepa que nós encontramos. Então, todos esses organismos que eu acabei de mostrar para vocês, com a relação de promoção de crescimento, como atividade de biocontrole, todos esses organismos, na verdade, eles são o que nós chamamos de rizobactérias. São organismos que vivem exatamente muito próximo, mais intimamente ligado às raízes das plantas. E esses organismos, ou seja, esses micro-organismos que fazem essa colonização da rizosfera, do solo, nós temos que elas apresentam várias funções ou várias atividades, como é o caso de participar na germinação, produção de fito-hormônios, na biorremediação, fixação de nitrogênio, controle biológico, como acabamos de falar. Nós temos a ação antibiose, eles produzem metabólitos, inibindo o outro patógeno, por exemplo. Nós temos competição por siderófago, ou seja, entre essas rizobactérias, elas fazem competição por ferro. Indução de resistência sistêmica, nós temos que esses organismos, elas podem sinalizar quimicamente a planta, alterando a resistência sistêmica da planta. Nós temos um aumento na absorção de fósforo, como é o caso das micorrizas, ela auxilia no processo de absorção de fósforo.
colonização da rizosfera e deleção de rizobactérias que são patogênicas ou que não são benéficas. Então, nós temos que esse organismo que vive na rizosfera, elas apresentam grande atividade, né, e desempenham N funções extremamente importantes. Além do biocontrole, ela pode também atuar em várias outras, né, atividades. Principalmente, por exemplo, nós temos a bactéria Bacillus subtilis, né, grande produtor de fito-hormônio como ácido indol acético. Nós também temos que o Bacillus subtilis é muito utilizado hoje como nematicida, no controle biológico de outros fungos. Então, nós temos hoje o Bacillus como a vedete da vez, né? Nós temos aí várias espécies de bacilo com várias atividades promotoras de crescimento de plantas. Nesse sentido, nós temos pesquisado também, será que a introdução desses organismos vivos, ela traz algum prejuízo exatamente aos micro-organismos do solo, nativo, presente, residente no solo? Será que introduzir um organismo externo, ele traz algum prejuízo? Então, recentemente, nós publicamos na Revista Mexicana de Ciências Agrícolas, em maio de 2021, a influência dos bacilos nos atributos microbiológico e químico do solo, e também o desenvolvimento da soja e do milho. E nós constatamos que a introdução de bacilos ou de organismo realmente retirado do solo e retornar novamente ele para o solo, ela não traz nenhum prejuízo. Na verdade, ela até estimula, né, a atividade microbiana no solo, e não só isso, o desenvolvimento da soja e da raiz. Um outro trabalho recentemente publicado pelo nosso laboratório a utilização exatamente dessas rizobactérias promotoras de crescimento de plantas como potencial inoculante ou utilizar como um biocontrole. Então, nós realizamos, então, uma bioprospecção, uma seleção de micro-organismos do solo, né, e isolando potencialmente, num total de mais de 100 espécies de bactérias ou de isolado de bactérias, nós selecionamos ao todo 15 isolados com potencial à ação de promoção de crescimento de plantas, onde nós, então, colocamos essas 15 bactérias em confronto direto com alguns fungos fitopatogênicos, como é o caso da Sclerotinia sclerotiorum, Macrofomina faseolina e Fusarium solani. Então, o que nós observamos é que, na sua grande maioria, né, na sua grande maioria dos isolados, elas apresentam, então, uma eficácia considerável na inibição da esclerotínia. Né? Então, de 15 isolados, 14 isolados têm uma ação efetiva, né, no controle ou na inibição deste fungo. Na macrofomina faseolina, nós temos, então, de 15 isolados, 10 isolados com uma capacidade inibitória da macrofomina faseolina. E no caso do Fusarium solani, né, nós tivemos, então, 11 isolados com efetiva ação biocontroladora, né, mostrando, então, que esses organismos, né, esses isolados bacterianos, e realmente eles apresentam atividade inibitória de fungos fitopatogênicos. Mais ainda, nós testamos também a capacidade exatamente desses isolados de promoverem o crescimento de planta, né? Como é o caso da massa seca de parte aérea, volume de raiz, massa seca, raiz e também produção de ácido indol acético. Então, o que nós temos é que, do total, vamos colocar, de cepas, que nós estamos em 15, nós temos que 11 isolados, ela tem realmente, efetivamente, um aumento, né, no crescimento de plantas, né?
Então, eu tenho o controle, sendo exatamente significativo o aumento da planta, a parte vegetativa da planta, com a inoculação desses isolados. E o que mais chamou a atenção é que nós temos alguns isolados, como isolado 1, isolado 4, isolado 9 e o isolado 14, uma produção considerável de ácido indol acético. No entanto, né, a produção somente de ácido indol não é significativo de crescimento de planta, né? Então, nós temos aí bactérias que produzem grande quantidade de ácido indol. Levando todos esses resultados, então, numa análise estatística de multivariada, né, na análise de componentes principais, o que nós conseguimos observar é que desses 15 isolados bacterianos, nós temos aproximadamente de 5 a 6 isolados que realmente ele tem uma participação direta na produção e no desenvolvimento da soja, ou seja, ele tem um up, né? Ele tem um aumento no crescimento, então, da planta. Então, são esses assinalados exatamente neste círculo aqui. E, além disso, nós realizamos também, então, selecionado, então, daqueles 5 a 6 isolados que tinham efetivamente uma ação, nós selecionamos, então, para verificar exatamente se essas rizobactérias realmente sinalizavam, né, para a planta, para o seu crescimento ou para sua proteção, para o seu biocontrole. Então, nós promovemos, então, um trabalho que deve estar sendo publicado agora, né, sobre o estresse oxidativo. Então, nós temos que o grande problema atual na agricultura é exatamente a seca, né? O veranico que nós temos aí nos momentos mais críticos da cultura. Então, nós temos aí que as rizobactérias, elas apresentam uma comunicação direta com a planta. E o que nós sabemos hoje é que essas rizobactérias, elas sinalizam a planta com relação à percepção de alteração do ambiente. E uma delas é a seca, a falta de água. O que nós temos é que, com a falta de água, nós temos que a planta ela vai ser sinalizada e ela vai tentar fechar os seus estômagos mais rapidamente, impedindo a evaporação, a perda de água excessiva pelos estômagos, né? Isso, então, nós realizamos então, em nosso trabalho, nós utilizamos, então, 4 isolados desses isolados anteriormente testados, onde verificamos, então, que dentre as 4 isolados que nós testamos, 2 isolados de bactérias realmente teve uma ação promotora na diminuição do estresse oxidativo, ou seja, quando a planta ela é atacada por algum organismo ou ela sofre algum prejuízo ambiental, seca, calor, frio, salinidade, eu tenho que esses micro-organismos do solo, ela sinaliza, ela envia um sinal químico para a planta. Olha, nós estamos sendo atacados ou estamos sofrendo algum tipo de estresse. Assim, a planta, ela produz, então, né, nesse estresse, ela vai produzir o que nós chamamos de oxigênio reativo, né, que nada mais é do que um processo de proteção ou um processo de estresse proveniente a partir de um componente biótico ou abiótico. O que nós temos é que os micro-organismos, elas sinalizam, e não só elas sinalizam, como ela induz a planta a produzir os antioxidantes, né? Como é o caso da enzima catalase e do superóxido desmutase. Então, nós temos que plantas que receberam ou que não foram inoculadas com a bactéria, ou com isolado 1, com isolado 2, ela teve menor estresse oxidativo, né? Fazendo com que ela tivesse menor perda de água na folha
e tivesse maior peso total da planta, inclusive maior quantidade de clorofila. Ou seja, mesmo a planta sendo induzida numa seca, como nós tivemos menos perda de água, sinalizado exatamente pelo isolado 1 e isolado 2, eu tive menor perda e maior quantidade de clorofila, ou, consequentemente, maior fotossíntese, levando ou mostrando exatamente que os isolados 1 e 2, elas sinalizam e faz com que a planta sofra menos estresse, né, num processo como a seca. Atualmente, estamos pesquisando dentro do biocontrole metabólitos secundários, onde nós temos, então, micro-organismos que produzem metabólitos secundários no controle de fungo fitopatogênico. Então, nós temos que as plantas, elas podem sofrer ataque biótico, como é o caso de herbívoro, de patógeno, de parasito, mas a planta também está sujeita à ação abiótica, como é o caso do calor, nutrientes, falta de nutrientes, seca, pH, metais pesados, luz e umidade. Com relação a todas essas alterações bióticas e abióticas, as plantas, elas apresentam, então, as suas rizobactérias, ou seja, micro-organismo presente exatamente no solo, onde eles vão produzir esses metabólitos secundários. Esses metabólitos secundários, elas podem ser um biofungicida, bioherbicida, bioinseticida, um bioestimulante. Todos esses metabólitos, elas auxiliam na proteção e na sobrevivência da planta, né? Ou melhor, a planta, ela vai se beneficiar exatamente desses metabólitos, onde você tem aí uma proteção, uma sobrevivência melhor a esses estresses. Com isso, nesse sentido, então, nós pegamos alguns isolados bacterianos, que faz parte da nossa biblioteca aqui, do laboratório, e nós testamos exatamente a produção desses metabólitos secundários, né, frente exatamente aos 3 fungos fitopatogênicos: Macrofomina faseolina, Sclerotina sclerotiora e Fusarium solani. E o que nós realizamos foi entender se a produção desses metabólitos secundários ele era um processo de metabolismo primário, ou seja, era a produção natural pelo organismo, ou a produção dela deveria de ser induzida pela presença de um patógeno, de um agente agressor. Mas esse agente agressor, ele precisa estar presente, vivo ou morto? Será que o agente agressor, ele precisa sinalizar uma agressão para ter uma produção ou não? Ou somente a presença por si só desse agente, ele já induz a produção? E o que nós verificamos exatamente nesse trabalho é que a atividade de cultivo, né, desses micro-organismos, ela deve ser feita a uma temperatura de 25 graus, ou seja, a 70 graus. Ela tem atividade, sim, no entanto, ela é menor do que a 25 graus. E o que nós observamos é que esses isolados bacterianos que nós testamos, elas apresentam, então, maior atividade de inibição da macrofomina, esclerotina e fusarium na presença desses micro-organismos, desses patógenos. Então, a bactéria, ela melhor produziu metabólitos secundários contra o patógeno, quando esse patógeno estava juntamente no meio de cultura, né? Ou seja, verifica-se que a bactéria, ela responde a uma agressão de um patógeno. E com relação ao uso efetivamente, né, desses organismos todos, ou mesmo desses metabólicos que estão sendo pesquisados
em grande quantidade por grandes pesquisadores, universidades. Nós temos, então, que o governo federal ela está, então, ordenando ou organizando, então, a produção de bioinsumos, né? Que já era necessário para que houvesse exatamente uma regulamentação desses bioinsumos, né? Então, nós temos hoje produção on-farm desses bioinsumos, no entanto, muitas vezes essa produção on-farm ela não como é que eu posso dizer, de uma forma muito adequada, né? De uma forma adequada. E isso pode levar a prejuízo considerável, né? Muitas vezes você está produzindo na sua fazenda o bioinsumo, no entanto, você tem contaminação que pode, ao invés de estar produzindo aquele micro-organismo, você está produzindo um contaminante, né? E ele não trazer benefício, ele pode até prejudicar a sua produção. Então, nós temos aí o governo federal, nessa preocupação, está, então, regulamentando, realizando uma regulamentação dessa produção de bioinsumos aí. O que seriam, então, esses bioinsumos? Eu só assinalei os mais importantes, são micro-organismos, vírus, bactérias e fungos que são multiplicados, são utilizados como forma de inoculação ou promoção de crescimento, né? Adubação foliar. Nós temos também muito desses bioinsumos como promotor de crescimento, como inoculante, bioestimulante, biofertilizante. Nós temos micro-organismos como extrato de algas, né, de planta ou de substâncias orgânicas. Nós temos bioativos, que são exatamente esses fluidos, esses metabólicos que estão sendo utilizados. Então, bioinsumo são um grupo de produtos, né, à base biológica, seja ela o próprio organismo vivo ou produto do metabolismo desses organismos sendo comercializado, né, ou sendo produzido de uma forma comercial, certo? E qual é a vantagem, então, e a desvantagem exatamente dessa produção on-farm, né, desses bioinsumos, então? Nós temos hoje que a produção on-farm, desde que ela seja de uma maneira de uma qualidade ou de uma inspeção muito grande, né, você só tem vantagem. Esses organismos que nós estamos estudando hoje, ou que está sendo estudado por muitas universidades, por muitos pesquisadores, ela só tem trazido vantagens na agricultura. E digo mais, essa pesquisa ela está avançando a passos largos e é algo que não tem mais volta, né? Os biológicos estão aí, ela é exatamente um processo em que não tem mais volta, ela não tem mais exatamente, nós não temos mais produtos químicos ou moléculas químicas sintéticas sendo desenvolvido, então nós temos exatamente que o biológico ela veio para ficar, ela é um caminho sem volta. No entanto, qual é a desvantagem? A desvantagem é que uma produção on-farm, mas sem o devido cuidado, né, de higiene ou mesmo de produção, você pode estar produzindo contaminantes que podem provocar uma deleção de organismos benéficos na agricultura ou no solo, né? Eu tenho encontrado aí alguns bioinsumos produzidos em fazenda com contaminação muito grande de leveduras, né? E com uma acidificação, uma produção alcoólica alta e com um pH extremamente baixo, ou seja, uma acidificação desse produto aí. Então, o que nós temos é que achei extremamente interessante, há algumas semanas atrás, no site de relacionamento social, encontrei exatamente essa publicação, né, onde ele traz aí a importância dos produtos biológicos. No entanto, o que nós estamos tendo é alguns microbiologistas se aproveitando, né?
aproveitando da inocência, vamos colocar assim, ou da vontade de produzir biológico, né, e fazendo uma produção on-farm de uma maneira inadequada, né? Então, eu tenho aí dois exemplos de uma biofábrica on-farm, né? Vocês têm uma produção on-farm de um produto totalmente industrializado, com equipamento de inox, e você tem, na sua tela direita, você tem on-farm, né? Onde foi projetado por algum microbiologista, né? Que se aproveitou exatamente da boa vontade do produtor. Então, são duas situações que realmente é preocupante. A da esquerda, uma produção realmente controlada, onde você vê todo um processo muito bem executado. No entanto, nós temos aí grandes, né? Um número bem grande de produtores fazendo exatamente uma produção on-farm na sua fazenda de uma maneira totalmente inadequada, totalmente aberto, né? Com uma facilidade muito grande de contaminação. Com certeza, ao final desse processo de multiplicação, ao final dele, ele não tem exatamente a bactéria inicial, mas sim contaminantes, que são geralmente organismos melhores adaptados a essas condições, né? Então, essa é uma preocupação constante na utilização exatamente de organismos vivos, com a ação exatamente de biocontrolador ou mesmo de promoção de crescimento de plantas, né? Lembrando, mais uma vez, eu gostaria de reforçar mais uma vez, num processo de competição de crescimento de uma bactéria que você quer que cresça para um contaminante, o contaminante, ele é um organismo extremamente adaptado a essas condições precárias. Então, numa multiplicação, quem é que cresce? É o contaminante e não a bactéria que você iniciou o seu processo. Então, deve-se tomar muito cuidado exatamente com a produção de micro-organismo on-farm, né? Realmente é uma condição que não deveria de ocorrer. Então, como perspectivas, nós temos aí uma publicação que saiu na Nature, né? Onde nós temos aí uma agricultura sustentável e um microbioma de área agriculturável, onde nós temos, então, que a perspectiva é que bioprospecção de novos organismos em áreas específicas, né, deve ser pesquisada para que seja utilizado, para que você possa ter um rendimento melhor na sua cultura. Então, não adianta eu trazer um organismo da Amazônia e querer utilizar esse organismo aqui no Paraná, ou no estado de São Paulo, ou no Paraguai. Ele não vai ter a mesma eficiência se eu fizer exatamente a bioprospecção da minha área, da minha região, e fazer a multiplicação desse organismo, que já está adaptado exatamente à minha condição, ao meu ambiente. Então, ele terá uma resposta muito maior. Esse artigo ela foi publicado, então, em 2020, no final de 2020, né? Ela foi publicada, mostrando, então, a necessidade de uma bioprospecção regionalizada para que tenha uma eficiência. Então, uma perspectiva futura, vamos colocar assim, onde nós temos aí uma pesquisa de organismos especializados em cada área de agricultura. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, mais uma vez, aos organizadores do evento, deixo aqui o meu contato, né? Agradeço muitíssimo novamente a oportunidade de estar podendo falar e mostrar um pouquinho sobre os bioinsumos, a importância dos micro-organismos na agricultura, né? Não só para o biocontrole, mas também como promotores de crescimento. Agradeço muito. Deixo, então, o meu contato do meu laboratório, que é aqui em Bandeirantes, na Universidade Estadual Norte do Paraná, Campo Luiz Meneghel. Um abraço a todos e obrigado.